Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de aulas onde nós vamos falar sobre as interações entre as moléculas, ok? Nessa aula de hoje nós vamos começar falando sobre geometria molecular, ou a geometria da molécula, né? Como os átomos estão dispostos no espaço nesta molécula, tá? Mas por que é importante a gente entender e aprender geometria molecular? Na verdade, a gente precisa entender geometria molecular para entender a aula seguinte, onde nós vamos falar de polaridades, de ligação e de moléculas. E por que é importante polaridade, ligação e molécula? Bom, só assim a gente vai entender de verdade o que são e quais são, como atuam as interações intermoleculares, que é na verdade o foco da nossa aula, ok? Bom, então vamos lá então aprender sobre geometria molecular? Bom, para começar, nós vamos ver um videozinho que fala sobre uma teoria chamada de teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Ou nuvens eletrônicas, que é a forma que nós vamos chamar aqui, que é melhor, ok? O que são essas nuvens eletrônicas? Como o nome está dizendo aí, ó, são pares eletrônicos, pares de elétrons. Esses pares de elétron podem estar fazendo uma ligação, né, um par de elétron ligante, uma ligação simples, ou um par de elétron não ligante, tá? Aqueles pares de elétrons que ficam no orbital, mas que não estão fazendo ligação. Mas por que eu estou chamando de nuvens eletrônicas e não de pares eletrônicos? É porque nas ligações duplas, né, embora eu tenha dois pares eletrônicos, eu vou considerar elas como uma única nuvem, ok? O mesmo para a ligação tripla. São três pares eletrônicos, mas eu considero como uma nuvem. E é esta nuvem que eu vou usar para falar aí da teoria das repulsões. Então tudo que a gente for ver aí, entenda como uma nuvem eletrônica, ok? Então vamos lá, ó. Nuvens eletrônicas podem ser uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, ou um par de elétrons não ligantes. Todos eles são considerados apenas uma nuvem eletrônica, ok? Então vamos dar uma olhadinha no vídeo. Os pares de elétrons ao redor de um átomo central originam uma nuvem eletrônica. Serão considerados como um par de elétrons, uma nuvem eletrônica, uma ligação covalente simples, uma dupla, uma dativa, um par de elétrons não compartilhado. Essas nuvens se repelem entre si e se orientam no espaço da maneira mais estável, ou seja, com a maior distância angular possível. Quando existem duas nuvens ao redor de um átomo central, o ângulo entre elas é de 180 graus. Três nuvens eletrônicas se dispõem no mesmo plano, formando ângulos de 120. Quatro nuvens eletrônicas se orientam em direção aos vértices de um tetraedro, com ângulos de 109 graus e 28 minutos. A disposição de 5 nuvens ao redor de um átomo central corresponde a uma bipirâmide de base trigonal. Os ângulos entre as nuvens da base da pirâmide são de 120 graus. Quando existirem 6 nuvens eletrônicas, estas estarão direcionadas para os vértices de um octaedro, uma bipirâmide de base quadrada. Todos os ângulos entre as nuvens são de 90 graus. Bom, embora a gente tenha visto no vídeo aí que há a possibilidade de moléculas com até 6 nuvens ao redor do átomo central, por enquanto nós vamos estudar aquelas moléculas que têm até 4 nuvens ao redor do átomo central, ok? Bom, então vamos lá. O que disse a teoria da repulsão dos pares eletrônicos ou das nuvens eletrônicas? Ela disse o seguinte, que os pares de elétrons, essas nuvens eletrônicas, vão se dispor ao redor do átomo central, tá? De tal forma que essa repulsão entre essas duas nuvens eletrônicas ou entre as nuvens eletrônicas seja a menor possível. Mas para que eu tenha repulsão entre nuvens eletrônicas, o mínimo que eu preciso ter são duas nuvens eletrônicas. Então vamos começar aqui com a possibilidade de átomos com duas nuvens eletrônicas, certo? Quando eu tenho duas nuvens eletrônicas, a repulsão vai ser mínima quando essas duas nuvens estiverem a 180 graus uma da outra, certo? Se eu tiver 3 nuvens eletrônicas, eu preciso que elas fiquem a 120 graus umas das outras e ainda dispostas num plano. Porém, quando eu coloco 4 nuvens eletrônicas, essa estrutura sai do plano. Ela passa a ser uma estrutura tridimensional.
né? Ela passa a ser uma estrutura, na verdade, espacial. Tá? Aí o ângulo, na verdade, que vai formar, ou a estrutura que vai formar, na verdade é o que a gente chama de tetraedro, tá? Onde o ângulo entre essas nuvens é de aproximadamente 109 graus. E é exatamente essa repulsão, essa estrutura, essa geometria criada por essas nuvens eletrônicas é que vai fazer com que eu tenha a geometria dessas moléculas. Então, moléculas com 2, 3 ou 4 nuvens eletrônicas, né, vão ter essa geometria aí, dependendo de quantas nuvens, de quantas ligações. É essa estrutura que a gente vai ter e é baseado nisso que a gente vai falar sobre a geometria das moléculas, ok? Bom, existem várias maneiras da gente identificar qual geometria nós estamos falando de acordo com essas nuvens eletrônicas que nós temos em volta do átomo central. Eu vou mostrar para vocês duas delas. A primeira, nós vamos levar em consideração o número de átomos que eu tenho na molécula e quantas nuvens eletrônicas eu tenho em volta do átomo central, ok? Então vamos começar com moléculas que têm 2 átomos, tá? Moléculas que têm 2 átomos na estrutura, na verdade nós nem temos um átomo central para a gente poder falar da repulsão das nuvens que estão ligadas no átomo central. Então, neste caso, não importa quantas nuvens eu tenha em qualquer um dos átomos, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, como por exemplo aqui, ó, o hidrogênio que só tem uma nuvem, então esse hidrogênio só tem uma nuvem, aqui ele só tem uma nuvem, mas o cloro tem 4. Né? Aqui o oxigênio tem 3 nuvens, lembrando que uma dupla ligação a gente considera uma única nuvem. Né? E nesse caso, no caso das 3 aqui, não importa, a geometria é sempre linear, ok? Então 2 átomos sempre linear. Com 3 átomos nós temos algumas opções, tá? Se eu tiver 3 átomos e 2 nuvens eletrônicas, bom, essas 2 nuvens eletrônicas têm que estar a 180 graus uma da outra. Certo? Então, eu tenho sempre uma geometria linear. Lembrando que o que interessa para mim são as nuvens ligadas ao átomo central, ok? Então, ó, 2 nuvens, 180, a geometria vai ser sempre linear, ok? Bom, com 3 átomos ainda, mas com 3 nuvens eletrônicas. O que acontece nesse caso? 3 nuvens eletrônicas, eu tenho um ângulo entre elas de 120 graus, certo? Mas se eu desconsiderar aqui a nuvem eletrônica, só imaginar as ligações, eu vou ter uma estrutura parecida com essa daqui, ó. E nesse caso, nós classificamos essa estrutura como uma geometria angular, ok? Bom, com 3 átomos, nós temos ainda mais uma opção, tendo 4 nuvens eletrônicas. Tá aqui, ó. Né? Mas se você reparar, eu tenho uma estrutura muito parecida com a anterior. Se eu descartar aqui, embora o ângulo seja diferente, lá eu tinha um ângulo de 120. Aqui eu tenho um ângulo um pouco menor, de 109, 105, 104 graus. Ainda considero isso daqui, ó, uma estrutura angular, ok? Bom, com 3 átomos são essas 3 opções. Mas nós temos opções também com 4 átomos. Para ter 4 átomos, eu preciso de pelo menos 3 nuvens eletrônicas. Eu não consigo ter 4 átomos só com 2 nuvens eletrônicas. Então aqui nós temos uma quantidade mais limitada de opções. Com 4 átomos eu posso ter 3 nuvens, como é este caso aqui, e aí o ângulo entre elas é de 120 graus, certo? Então você está vendo aqui, ó, entre 120, mas todas são ligantes. Então nesse caso a gente chama essa geometria de trigonal plana ou triangular, né? A gente imagina aqui que forma um triângulo, ok? Bom, com 4 átomos eu também posso ter a estrutura com 4 nuvens eletrônicas. Mas lembre-se, 4 nuvens eletrônicas aqui, como 3 delas estão sendo utilizadas, isso vai deixar de ser planar, né? Uma estrutura planar, vai passar a ser uma estrutura espacial, tá certo? Então nesse caso, se eu desconsiderar essa nuvem eletrônica que está aqui para cima, eu vou ter uma estrutura como essa daqui, e nós chamamos isso então de piramidal, ok? Bom, e eu tenho a última opção, que são com 5 átomos. Para ter 5 átomos não tem outro jeito, eu só tenho 5 átomos tendo 4 nuvens eletrônicas, ok?
E aí a geometria, para esse caso, a gente chama de geometria tetraédrica. Bom, a outra forma da gente identificar as geometrias seria a gente considerando o número de nuvens eletrônicas que eu tenho em volta do átomo central e verificando quantas delas estão fazendo ligação, quantas não estão fazendo ligação, ou seja, quantas ligantes e quantas não ligantes nós temos, ok? Vamos lá, ó. Começando por duas nuvens eletrônicas. Lembra, duas nuvens eletrônicas não tem outra opção, né? Duas nuvens eletrônicas e as duas fazendo ligação, a geometria é sempre linear, ok? Agora, com três nuvens eletrônicas eu tenho duas opções. Se as três nuvens estiverem fazendo ligação, essa geometria vai ser trigonal plana ou triangular. Mas se eu tiver só duas delas fazendo ligação, então a geometria vai ser angular, ok? Bom, com quatro nuvens eletrônicas eu tenho três opções. Se as quatro nuvens estiverem fazendo ligação, a gente chama essa estrutura de tetraédrica. Se só três dessas nuvens estiverem fazendo ligação, piramidal. E se apenas duas nuvens estiverem fazendo ligação, e duas não ligantes, não é isso? Eu chamo essa geometria de angular, ok? Bom, mas eu prefiro sempre mostrar essa tabela para vocês aqui. Nessa tabela, a gente pode encontrar as duas formas que a gente viu aqui de identificar a geometria, fazendo a combinação do número de átomos e número de nuvens. Então, repara, se eu tenho dois átomos, não importa quantas nuvens eu tenho, a geometria vai ser sempre linear. Com três átomos, se eu tiver duas nuvens, vai ser linear. Se eu tiver três ou quatro nuvens, angular. Com quatro átomos, se eu tiver três nuvens, triangular ou trigonal plana, quatro nuvens, piramidal, e cinco átomos, a tetraédrica. Agora, se eu quiser olhar da segunda forma, basta eu olhar apenas as colunas. Então, olha lá, ó, quatro nuvens. Se eu tenho duas fazendo ligação, angular, três fazendo ligação, piramidal, as quatro fazendo ligação, tetraédrica. Aqui, ó, três nuvens. Se eu tenho duas delas fazendo ligação, angular, as três, triangular. E com duas nuvens, né, nem importa quantas delas estão fazendo ligação ou não, a geometria vai ser sempre linear. Claro, aqui com dois átomos sempre linear, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora alguns exercícios para a gente ver se a gente entendeu de verdade e fixar todos esses conceitos, ok? Vamos lá. Vamos lá então resolver o exercício número 1 que diz o seguinte. A degradação anaeróbica da matéria orgânica contendo enxofre pode levar à formação de substâncias com odores altamente desagradáveis. Dentre essas substâncias estão o gás sulfídrico, H2S, e as mercaptanas, como a pentamercaptana ou 1-pentanotiol. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular do gás sulfídrico e a fórmula molecular do 1-pentanotiol. Então vamos lá, para escrever a fórmula estrutural do H2S, nós temos que fazer o seguinte. Lembra? Nós vimos na aula passada. Temos que calcular aqui dois números. Primeiro, quantos elétrons a molécula tem na camada de valência. A gente faz isso somando o número de elétrons de valência de cada átomo. Então, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, como eu tenho dois hidrogênios, 2 elétrons. O enxofre, família 6A, tem 6 elétrons na última camada, então mais 6. 8 elétrons no total. E também temos que calcular quantos elétrons ele deveria ter para ficar estável, ou seja, o quantos elétrons a molécula fica estável, com quantos elétrons cada átomo desse deveria ter para ficar estável. Certo? O hidrogênio, para ficar estável, deveria ter 2 elétrons. Cada hidrogênio, então 4 elétrons no total. E o enxofre deveria ter 8 elétrons para ficar estável, totalizando então 12 elétrons. Depois disso, eu calculo a diferença aqui, que é de 4 elétrons, ou seja, 2 ligações. Aí eu ponho os átomos da forma mais simétrica possível. S no meio e os H's do lado. Tenho que colocar nesta molécula aqui 2 ligações. Coloquei. Agora, para a gente determinar a geometria, é importante a gente pegar aqui, determinar os elétrons que
esse enxofre tem no total, certo? Como ele precisa de 8 elétrons para ficar estável, ele só tem 2, 4. Ele vai ter mais 2 parzinhos de elétrons não ligantes, ok? Então vamos lá. Ó. Esta molécula aqui ela tem 3 átomos e tem no átomo central 4 nuvens. Vamos pegar então aquela tabelinha que a gente viu logo no final da aula aqui para poder determinar a geometria, ok? Vamos lá então. Ó. 3 átomos e 4 nuvens no total, a geometria é angular, ok? Então, geometria angular. E a fórmula molecular da mercaptana vai ser lá, carbono, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então C5, hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um átomo de enxofre. Então a alternativa que tem como angulares C5H12S é a alternativa D. Vamos lá, exercício número 2. Na coluna da esquerda estão relacionadas as moléculas e na coluna da direita a geometria molecular. Relacione cada molécula com a adequada geometria molecular. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui a fórmula estrutural da molécula número 1, que é o NOCl. Então vamos lá, ó. Calcular quantos elétrons tem na última camada. Nitrogênio família 5A tem 5. Oxigênio da família 6A tem 6. E cloro da família 7A tem 7. Totalizando aqui 18 elétrons. Quantos eles deveriam ter para ficar estável? O nitrogênio deveria ter 8. O oxigênio deveria ter 8. E o cloro também deveria ter 8 elétrons. Então, um total de 24 elétrons. A diferença aqui é de 6 elétrons, ou seja, 3 ligações. Ok? Vou colocar eles aqui ó, da forma mais simétrica possível. Agora, quem que eu vou colocar no meio? Vou colocar aquele que faz o maior número de ligações. Lembra? A tendência é o nitrogênio da família 5 fazer 3 ligações, o oxigênio 2, da família 6, e o cloro 1. Então vou colocar o nitrogênio aqui no meio. Vou colocar o oxigênio para um lado e o cloro para o outro. Eu tenho que ter 3 ligações, então 1, 2. Bom, a terceira ligação eu vou colocar em um dos lados. Como eu sei que o oxigênio tem que fazer 2 ligações, vou colocar a dupla aqui, tá? O mais importante é a gente ver quantos elétrons e quantas nuvens eletrônicas, quantos pares de elétrons eu tenho no átomo central. Lembra, ele tem que ter 8 para ficar estável. Então, 2, 4, 6. Então ele tem um parzinho de elétrons não ligante aqui, ó. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui com relação ao que esse átomo tem. Ele tem 3 nuvens eletrônicas, lembrando que essa dupla é uma nuvem, aqui é uma nuvem, aqui é uma nuvem, e 3 átomos. 3 nuvens e 3 átomos, vamos dar uma olhadinha naquela tabela. 3 átomos, 3 nuvens, geometria angular. Então, geometria angular, certo? Bom, antes de pedir para que vocês deem uma pausa no vídeo e façam a estrutura das outras moléculas, eu vou fazer com vocês a estrutura da molécula número 5, que é o BF3, ok? Por que isso? Porque o boro é um daqueles elementos que fogem à regra do octeto. Lembra, eu disse para vocês na aula de ligação que tem 2 átomos que não seguem a regra do octeto. Primeiro, o berílio, que fica estável com 4 elétrons, e o boro, que fica estável com 6 elétrons, e não com 8, como a maioria dos outros átomos, ok? Vamos lá, ó. Quantos elétrons o boro tem? O boro da família 3A tem 3 elétrons. O flúor da família 7A, cada um tem 7, 3 vezes 7, 21, totalizando 24 elétrons. Aqui, quantos deveria ter? O boro, para ficar estável, precisa ter 6. Toma, cuidado, viu? Não é 8, 6 elétrons. E cada flúor
tem que ter 8. 3 vezes 8, 24. Totalizando 30 elétrons. Então aqui, ó, eu vou ter uma diferença de 6 elétrons, 3 ligações. Então eu vou colocar aqui, ó, boro, flúor, flúor, flúor. E tenho que fazer 3 ligações. Diferentemente da maioria dos outros átomos, o boro já está estável com 3 ou com 3 ligações ou com 6 elétrons. Diferentemente dos outros átomos, o boro já está estável com esses 6 elétrons aqui na última camada, ok? Aqui eu tenho, ó, 4 átomos e 3 nuvens ao redor do átomo central. Pegando aquela tabela, 4 átomos e 3 nuvens ao redor do átomo central, geometria triangular. Então aqui, triangular. Certo? Eu vou pedir então agora que vocês deem uma pausa no vídeo, façam as outras estruturas, determinem as geometrias delas e depois volta para ver a resolução aqui, ok? Bom, as outras geometrias que você fez vai ficar assim. NCl3. Então essa geometria aqui tem um parzinho de elétrons sobrando, ela é piramidal. Depois nós temos o CS2, que ela é desse jeito, e a geometria é linear. E nós temos o CCl4, cuja geometria é tetraédrica, ok? Então vamos lá, ó. NOCl tem geometria angular. Então, angular, aqui ó, 1. NCl3, piramidal, 2. CS2, linear, 3. CCl4, tetraédrica, 4. E o BF3, trigonal plana ou triangular, aqui, 5. A sequência, então, 3, 4, 5, 1, 2, alternativa B. Bom, vamos para o exercício número 3. A geometria das moléculas pode ser determinada fazendo-se uso do modelo de repulsão dos pares eletrônicos. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à combinação correta entre a estrutura e a geometria. Então vamos lá, ó. Você vai fazer o seguinte, vai dar um pausa no vídeo, vai tentar fazer o exercício e depois você volta aqui para ver a resolução, ok? Então vamos lá, ó. Para adiantar um pouquinho, eu vou fazer aqui as fórmulas estruturais de uma vez, direto, tá? Se você ainda tem dúvida como é que faz a fórmula estrutural, dá uma olhadinha na aula anterior que nós falamos lá sobre como determinar a forma estrutural das moléculas, ok? Então vamos lá, ó. Para a molécula aqui da água, eu vou ter oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E importante, aqui eu tenho 2 parzinhos de elétron sobrando, tá? Para o íon NH4, eu vou ter aqui 4 átomos de hidrogênio ligados a ele, certo? Então, como ele é um cátion, a gente faz assim, ó. Beleza? Depois, CO2, eu vou ter C aqui no meio, 2 oxigênios para o lado com ligações duplas. E o BF3 a gente viu agora há pouco no exercício anterior, certo? É essa estrutura aqui, importante, ó, não tem um parzinho de elétrons sobrando aqui, ok? Então vamos lá, ó. Se você pegou aquela tabela lá, né, para poder fazer a geometria de cada uma, você viu então que a água tem 3 átomos e 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central, então ela é angular, certo? Aqui, o íon amônio, ele tem 5 átomos, então a geometria é tetraédrica, certo? Aqui, 3 átomos e 2 nuvens, linear. E aqui, 4 átomos e 3 nuvens, é trigonal plana ou triangular. Ok? Então vamos lá. A que corresponde à combinação correta é aqui, ó, NH4+, geometria
tetraédrica, alternativa B, ok? Para terminar, então, vamos para o exercício número 4. Considerando a geometria molecular de algumas moléculas e íons, assinale a alternativa que lista apenas as espécies com geometria trigonal plana ou triangular, certo? Bom, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que escrever a fórmula estrutural de todas as moléculas possíveis aí e determinar a geometria de todas elas. Então, vou pedir que você faça o seguinte: dê um pause no vídeo, resolva o exercício e depois volte aqui para ver a resolução, ok? Olha só, para poder adiantar um pouco, eu vou escrever a fórmula estrutural de todas as moléculas e dar a geometria já para a gente achar a resposta, ok? Se você tem dúvida ainda de como construir a fórmula estrutural, dê uma olhadinha na aula passada, ok? Depois, claro, pegue essa fórmula estrutural e compare com aquela tabela que a gente viu no finalzinho da aula, ok? Então vai lá. Então vamos escrever a fórmula de todas as moléculas possíveis. Primeiro o CO2. Depois o SO2. O SO3. O O3. O NH3, o NO3-, e o BF3. Bom, então essas são as fórmulas estruturais. E aí, fazendo a comparação com aquela tabela, a gente vai ver o seguinte: 3 átomos e 2 nuvens, geometria linear. 3 átomos e 3 nuvens, geometria angular. Aqui, 4 átomos e 3 nuvens, geometria trigonal. 3 átomos e 3 nuvens, de novo, angular. 4 átomos e 3 nuvens, lembrando, tem uma nuvenzinha sobrando aqui, né? Então, 4 átomos e 4 nuvens, piramidal. Aqui, 4 átomos e 3 nuvens, trigonal. E aqui, 4 átomos e 3 nuvens, trigonal. Certo? Então, as que têm geometria trigonal são o SO3, o NO3- e o BF3, é a alternativa E. Tá? Bom, como é que você poderia, de repente, fazer para resolver esse exercício sem ter que escrever a forma estrutural de todo mundo? Você teria que lembrar que a forma, ou que a estrutura trigonal plana ou triangular, precisa ter 4 átomos pelo menos. Então você já eliminaria alguma das alternativas, como por exemplo, que tem CO2, que tem SO2, o O3, né? Já eliminaria, você teria que fazer menos moléculas para fazer a forma estrutural, certo? Então, isso seria uma forma mais rápida de resolver esse exercício. Bom, espero que tenha dado tudo certo e até a próxima aula.